foi materializado pelo ofício número 017/DGAC 00034 de 30 de janeiro de 1991, pelo qual se comunicou que a extinção da contribuição efetivar-se-ia no prazo de 90 dias contados daquela comunicação, folha 277/8. Esse ofício chegou ao conhecimento do Aeros pelo menos na primeira quinzena de fevereiro seguinte, pois no dia 14 daquele mês a entidade remete carta ao DAC ponderando acerca do que havia sido decidido pelo órgão. Tem-se a mínima de prova em contrário que o efeito decorrente do referido ato materializado no ofício operou-se a partir de maio de 1991, ou seja, aí ocorreu a pretensa lesão ao direito dos autores, da qual nasce o direito de ação. Em conclusão, esta ação foi proposta no dia 24 de março de 2004, quase 13 anos depois da extinção, segundo o autor, ou da não obrigatoriedade, segundo a União, da chamada terceira fonte, estando, portanto, extinto o direito de ação para responsabilizar a União por essa eventual lesão ao direito aqui postulado. E, digo eu, os autores, em suas razões de apelação, argumentam que o fundo, entre aspas, o fundo custeia de forma mutualista e indivisível aposentadorias e pensões de absolutamente incapazes, aí incluídos as aposentadorias por invalidez, decorrência de alienação mental, bem como os órfãos pensionistas menores de idade. Ou seja, descabe a invocação de prescrição em face dos direitos de absolutamente incapazes, e os recursos relativos a esses direitos compõem um fundo coletivo mutualista na forma do artigo 198 do novo Código Civil, 169, inciso 1 do Código Civil 1916. Fecho aspas, folha 4.710. Em que pese esses argumentos, tem-se no caso o pedido direcionado contra a União, especificamente para, aspas, pagar ao Instituto Aéreo de Seguridade Social, fecho aspas, os valores que, no entender dos autores, deixaram de ser aportados ao aludido fundo por culpa da União, razão pela qual incide o decreto número 20.910/1932, consoante o qual prescreve 5 anos toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública. Não pode ser acolhida a alegação de que a lide envolve direitos dos incapazes, pois as partes no processo são todas pessoas jurídicas, seja de direito público, seja de direito privado. A relação processual que se estabeleceu foi entre essas pessoas, não havendo como se cogitar de sua extensão a possíveis pessoas incapazes que seriam beneficiárias do resultado do processo, em caso de êxito da pretensão deduzida na inicial. Observe-se que os pedidos formulados contra a União têm como beneficiário sempre o Instituto Aéreo de Seguridade Social. Este, por sua vez, estabeleceu relações jurídicas com os beneficiários do plano de benefícios, pessoas capazes, que assim contrataram o plano de complementação de benefícios previdenciários. Igualmente, não há como acolher o argumento de que houve a prática de ilícito penal no ato de supressão da terceira fonte, do que resultaria em observar-se o prazo de prescrição do ilícito, ou de não correr o prazo prescricional. Isso porque esse argumento sequer consta da inicial, onde são apontadas violações a diversos dispositivos da Lei 6.435 de 1977, além de princípios constitucionais, não havendo referência à prática de ilícito penal, o que somente foi aventado nas razões de apelação e em memorial distribuído, no qual os apelantes afirmam a ocorrência de falsidade documental, ao constar do ofício do DAC que a terceira fonte, aspas, já tinha cumprido seu objetivo sem qualquer amparo em estudo técnico atuarial, fecha aspas, quando, segundo afirma, aspas, não houve qualquer parecer atuarial ou estudo sobre o reflexo da terceira fonte, fecho aspas. Quanto ao exposto, mantém a sentença no ponto em que acolheu a prejudicial de prescrição. Não sei se... Eu não destaquei, mas se você... Deve destacar? Acho que não. Acho que não precisa.
Posso prosseguir? Pode. No exame do mérito propriamente, o ilustre magistrado sentenciante assim se pronunciou. 63. Em tema de mérito, 3 são as questões postas nesta ação, a saber: a. Responsabilidade da União por atos que teriam causado prejuízo ao Aeros no que concerne a extinção da chamada terceira fonte. B. Responsabilizar a União por atos de aprovação de atos de negociações e renegociações de dívidas de patrocinadoras ao Aeros. E C. Anular atos que aprovaram a criação e o fracionamento de planos de benefícios de patrocinadoras da entidade de previdência privada por importarem prejuízos aos participantes e dependentes da entidade, assim como anular os atos que autorizaram a retirada de patrocinadoras, TAM e Air France, e as respectivas reservas. 2 dessas questões foram objetos de ações que tramitaram neste juízo e que já foram julgadas, uma originalmente distribuída para esta vara, ação ordinária número 2003-3400-030-154, dígito 6, proposta pelo Instituto Aéreos, aqui réu, contra a União, também aqui ré, em que se discutiu sobre a terceira fonte, e outra, o mandado de segurança 2003-3400-011-0072, dígito 5, impetrado pelo ora autor contrato da Secretaria de Previdência Complementar e que, como esta ação civil pública, veio para este juízo por conexão atípica. Os fundamentos das respectivas sentenças servem, no primeiro caso, inteiramente e no segundo, parcialmente, para também fundamentar os respectivos tópicos da pretensão autoral. Terceira fonte, extinção. Nos autos da ação ordinária número 2003-3400-030-154, dígito 6, proposta pelo Aeros, a matéria foi apreendida e resolvida nos termos que seguem. Aí o juiz aqui transcreve da sentença naquela primeira ação. O autor, em sua exposição inicial, narrou que em julho de 1982, as empresas aéreas e demais integrantes do sistema de aviação civil firmaram declaração de intenção, manifestando-se no sentido de constituir entidade de previdência complementar do tipo fechada sem fins lucrativos, com o objetivo principal de prestar previdência supletiva e assistência social aos participantes do sistema de aviação civil. Esse compromisso foi firmado pelas empresas mencionadas nas folhas 8 e 9. Continuou: para solucionar a questão relativa à fonte de recursos para a entidade, sugeriu-se ressuscitar com outros contornos o antigo seguro especial do aeronauta, cujo produto econômico verteria em favor do fundo que seria criado, única forma de se garantirem os recursos mínimos necessários à criação do fundo de pensão, com o mérito adicional de ser uma solução que poderia ser adotada no âmbito do próprio Ministério da Aeronáutica. Para assegurar os recursos, necessários, o Departamento de Aviação Civil celebrou com as empresas concessionárias de serviços de transporte aéreo doméstico de âmbito nacional, Varig, Cruzeiro, Transbrasil e VASP, termos aditivos aos contratos de concessão, nos quais essas empresas se comprometeram a cobrar dos passageiros e a repassar mensalmente ao autor o valor equivalente a 3% do total da receita doméstica voada de passagens a partir de 1º de agosto de 1982, com vencimento a partir de 5 de novembro de 1982, durante os 30 anos seguintes. O termo aditivo concernente à Varig, assinado a 1º de setembro de 1982, encontra-se as folhas 484, no qual a empresa declarou que, em aditamento ao compromisso assumido no termo de 29 de outubro de 1973, aceita como condição da concessão a obrigação de recolher na forma e nas condições determinadas pelo Ministério da Aeronáutica, mensalmente, a partir de 5 de novembro do corrente ano, a
contribuição de 3% sobre o total das receitas de passagens originadas das tarifas aéreas domésticas aprovadas para fins de complementação de aposentadorias e outros benefícios a cargo do Instituto Aeros de Seguridade Social. A obrigação mencionada está vinculada ao prazo de duração da concessão, bem como de sua prorrogação, cessando, porém, definitivamente 30 anos após a data do início dos recolhimentos. Os termos aditivos aos de concessão relativos à Transbrasil e à VASP encontram-se as folhas tais, e também o da VASP, todos de conteúdo contém idêntico compromisso. Sucedeu que, em 30 de janeiro de 1991, o diretor-geral do Departamento de Aviação Civil comunicou ao Instituto Aeros que, em razão de estudos realizados no âmbito daquele departamento, que concluíram no sentido de que a contribuição de 3% sobre as tarifas aéreas em favor do Instituto já havia produzido o resultado desejado, o DAC resolveu extinguir a obrigatoriedade de inclusão na tarifa aérea do referido percentual, deixando a cargo das partes, Instituto e empresas, promover entendimentos para estabelecer nova forma de contribuição e novas fontes de custeio, de modo a preservar a aposentadoria de aeronautas e aeroviários. Exatamente quanto a este entendimento entre aeros e empresas, disse o Instituto ao diretor do DAC, na missiva de folha 97/8, que esse objetivo, com a extinção daquela fonte de receita, somente poderá ser assegurado com o aumento da contribuição das empresas patrocinadoras e que o Aeros, como pessoa jurídica, não pode responder pelas suas patrocinadoras, deverão estas manifestar-se, uma vez feitos os estudos atuariais necessários, se estão dispostas ou não a contribuir com maiores valores mensais para suprir o cancelamento da chamada terceira fonte. Disse mais, que a nova posição do DAC redundará na reformulação do plano de custeio e na consequente elevação das contribuições necessárias para a manutenção do atual plano de benefícios e da estabilidade econômica do Aeros, e que, em vista disto, patrocinadoras e até participantes poderão rever sua posição de associados do Instituto. A sentença prossegue examinando os pedidos nestes termos. A chamada terceira fonte, porém, não estava prevista em lei ou ato normativo, mas em atos de adesão das patrocinadoras da entidade de previdência privada, por isso que da União nada se pode reclamar, pois esta não participa da relação jurídica de direito material, pela qual se estabeleceu direitos e obrigações concernentes ao pagamento das contribuições. A União, em verdade, não extinguiu a contribuição, ainda que essa palavra tenha sido empregada no ofício do DAC ao Aeros. A União deixou, sim, de exigir que as concessionárias incluíssem o percentual respectivo nas tarifas cobradas aos usuários e remeteu as partes interessadas à conciliação. A participação da União em todo esse processo, porém, não é de natureza jurídica, pois não se colocou como garantidora do cumprimento daquela obrigação contraída pelas patrocinadoras, cada uma se obrigando, por instrumento próprio, a verter as contribuições necessárias ao Instituto. Só para esclarecimento, nessa sentença que eu estou lendo, que o juiz transcreveu, ele não tinha proclamado a prescrição, por isso que ele está examinando a responsabilidade da União. E mesmo os termos aditivos aos termos de compromisso de folhas tais, celebrados a 1º de setembro de 1982, entre o DAC, respectivamente, Varig, Transbrasil e VASP, pelos quais as concessionárias se obrigavam a recolher, na forma e nas condições determinadas pelo Ministério da Aeronáutica,
mensalmente, a partir de 5 de novembro do corrente ano, a contribuição de 3% sobre o total das receitas de passagens originadas das tarifas aéreas domésticas aprovadas para fins de complementação de aposentadorias e outros benefícios a cargo do Instituto Aéreo de Seguridade Social, não faz da União responsável solidária pelo inadimplemento da obrigação aqui assumida perante o DAC, mas a ser cumprida em favor do Aeros. O não pagamento pelas concessionárias dos salários dos seus empregados, por exemplo, ou não recolhimento das contribuições à Previdência Social e ao FGTS não faz da União responsável por substituição dessas obrigações perante os respectivos credores. A título de ilustração, a cláusula expressa no contrato de concessão de folhas 510/13, pela qual a concessionária se obriga a recolher as contribuições previdenciárias ao FGTS, cláusula 6ª. É fora de dúvida, porém, que a União não se solidariza com tais obrigações próprias da empresa se esta não fizer os respectivos recolhimentos a tempo e modo. A chamada terceira fonte, embora sob os auspícios do DAC, foi instituída em favor da entidade mediante a obrigação contraída pelas patrocinadoras em instrumentos de indiscutível validade, em relações jurídicas de direito material estabelecidas entre Aeros e patrocinadoras, das quais nasceram direitos e obrigações sem a interposição necessária da União para o exercício do direito de cobrança pelo Aeros. Não a falar, por isso mesmo, em estipulação em favor de terceiro, porquanto o pretenso terceiro, Aeros, não era juridicamente terceiro, mas parte contratual em conta das empresas. Portanto, a partir do momento em que a União, por ato do antigo DAC, não mais permitiu que as tarifas fossem agregadas de um percentual que se destinava a prover de recursos do Instituto de Previdência, deveriam as partes interessadas, aéreos e patrocinadoras, tal como fizeram nos convênios de adesão, recompor as avanças segundo essa nova realidade, como, aliás, nesse sentido, deliberou o Conselho de Curadores do Aeros em reunião realizada a 7 de março de 1991. O trecho dado foi transcrito no item 50 da sentença tal. O que se pode perceber é que 12 anos se passaram entre a referida reunião e a propositura pelo Aeros de ação contra a União, sem haver notícia alguma de que os convênios de adesão foram alterados para enfrentamento da realidade que se impôs, nem de que o Instituto tomou providências de cobrança das contribuições devidas pelas patrocinadoras então inadimplentes, como também registrei na referida sentença a saber. A. Não procedeu aos estudos atuariais. B. Não cobrou das patrocinadoras a contribuição que estava contratualmente prevista. E C. Não refez os planos de custeio. Em conclusão, disse o juiz, o fato de que a União não se obrigou, o fato é que a União não se obrigou a suprir a falta das patrocinadoras. Por isso, seria improcedente o pedido de condenação da União a prover o Instituto Aeros no montante referente à terceira fonte, nem antes de inadimplência, nem depois de inexistência de renegociações entre interessados, se a própria pretensão não tivesse sido alcançada pela prescrição, como se pronuncia em seguida. Então, só nessa segunda ação que está sendo julgada é que o juiz pronunciou a prescrição. Digo eu, como se viu a impossibilidade de responsabilização da União relativamente ao fim da terceira fonte, já foi objeto de análise em outra ação, na qual, na mesma linha de compreensão, entendeu o magistrado que não há responsabilidade da União, ou seja, concluiu que ela não praticou ato ilícito apto a gerar indenização. Da possibilidade de extensão da sentença a todos os participantes do Fundo Aeros. Melhor sorte não assiste aos apelantes. No ponto, a sentença
trouxe a seguinte fundamentação: pretende os autores anular os atos que aprovaram a criação e o fracionamento de planos de benefícios de patrocinadoras da entidade de previdência privada por importarem prejuízo aos participantes dependentes da entidade, assim como anular os atos que autorizaram a retirada de patrocinadoras, TAM e Air France. Essa questão foi apenas parcialmente objeto de resolução na sentença proferida a 13 de março de 2007, nos autos do mandado de segurança número 2003-340001100072, dígito 5, impetrado pelo sindicato autor contra ato da antiga Secretaria de Previdência Complementar, SPC, cujas atribuições foram transferidas para a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC, nos termos da Lei nº 12.154 de 2009. Nesse mandado de segurança, apenas houve pronunciamento quanto à possibilidade de alteração de planos de benefícios, remanescendo outras questões importantes na relação entre o Aeros e suas patrocinadoras. Declinei naquela sentença, que se encontra por cópia destes autos, o seguinte: a complementação de aposentadoria pela Previdência Complementar tem natureza contratual, ou seja, depende da vontade do interessado em ajustar com a entidade o respectivo custeio e sua posterior complementação. Por esta razão, prevalece a garantia constitucional do ato jurídico perfeito sobre o pacto celebrado entre as partes, cujos termos acertados não podem ser alterados sem o consentimento de ambas. Porém, o ato jurídico perfeito, que é insuscetível de alteração unilateral, em se tratando de previdência complementar, refere-se ao custeio e ao benefício, este se já estiver sendo usufruído, e aquele em relação aos valores pretéritos, pois a própria natureza da relação jurídica da espécie, instável e suscetível de atualização atuarial, pode reclamar ajustes no decorrer do vínculo entre participante e entidade de previdência complementar. Nesse sentido, determina a Lei Complementar nº 109 de 2001 que as alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante. Dispondo para isso o artigo 17, dispondo o parágrafo único desse artigo que, ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano, é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que tornou elegível a um benefício de aposentadoria. Em verdade, não é possível congelar ad eterno as condições vigentes ao tempo em que o participante aderiu aos planos de custeio de benefícios, tanto mais quando a própria Lei Complementar 109 determina que os planos oferecidos sejam exclusivamente na modalidade de contribuição definida, tal como previsto no seu artigo 31, por influxo do artigo 12 da mesma lei. A nova realidade impõe o ajuste dos planos de custeio e de benefícios, ajuste que incide na relação jurídica vigente, sem eiva de irregularidade, pois se trata de relação jurídica continuativa, tendo sido assegurados, ademais, a portabilidade, artigo 14, item 2 da Lei Complementar 109, ou o resgate da totalidade das contribuições, item 2 do mesmo dispositivo, conforme o interesse do participante, de tal modo que não há para este prejuízo algum. Prosseguiu ainda o juiz: portanto, é fora de dúvida que pode os planos, sejam de custeio, sejam de benefício, ser alterados, e nesse mistério é interessante transcrever o seguinte excerto da resposta do Aeros. Aspas, qualquer patrocinadora pode extinguir o seu patrocínio, retirando-se do plano de previdência, como é lógico, eis que ninguém pode estar atrelado eternamente a uma relação jurídica. Não há no ordenamento vínculo jurídico contratual eterno que não possa ser rompido. Aliás, para essa retirada do patrocínio,
há previsão expressa na Lei Complementar 109, artigos 25 e 33, inciso 3, e inclusive na resolução MPAS/CPC, número 6, de 7 de abril de 1988, que expede normas reguladoras dos procedimentos relativos à retirada de patrocinadora das entidades fechadas de previdência privada. Além disso, os planos de custeio de benefícios mantidos pelo Aeros se distinguiam uns dos outros conforme o respectivo patrocinador, daí a possibilidade de retirada do patrocínio e das reservas matemáticas se o beneficiário também não permanecesse vinculado ao Instituto. Conforme esclarece o próprio Aeros, o réu não opera apenas 2, mas vários planos de benefícios previdenciários, cada qual com suas próprias características econômicas, financeiras e atuariais, muito embora possuam um traço comum, consubstanciado no fato de que todos os planos se beneficiam de forma igualitária dos resultados dos investimentos no patrimônio fiduciário global que pertence, afetado aos seus objetivos institucionais, ao próprio Instituto Aeros. Adiante, na mesma lauda, reporta-se o Aeros ao parecer jurídico, do qual se esclarece a existência não de 2, mas de exatamente 32 planos de benefícios, inteiramente segregados entre si e sem solidariedade entre eles. Pois bem, o Regulamento de Plano do Benefícios, de 1995, nesse propósito, estabelecia o seguinte sobre a contribuição da patrocinadora. V.3.1a. Todo mês a patrocinadora contribuirá para o fundo do plano em nome de cada participante ativo com uma contribuição normal igual a 50% da contribuição básica do participante, descrita no item 5.2.1a deste regulamento, limitada a 5% sobre o excesso do salário de participação em relação a 10 salários unitários. Portanto, a contribuição não era indistinta para o Aeros, mas vinculada ao participante e empregado da patrocinadora. Do Estatuto do Aeros, que se encontra às folhas 827 e 840, estabelece a inscrição da patrocinadora à entidade fechada de previdência complementar, nessa condição, mediante convênios de adesão, artigo 5º, item 1, e nos convênios de adesão ao Instituto, de que são exemplo os que foram celebrados com a Varig, Transbrasil e o SNEA, estavam previstas as hipóteses de rescisão por parte da patrocinadora em caso de culpa do Aeros. E nessas hipóteses havia a obrigação do Instituto de depositar em conta individualizada os recursos necessários à continuidade dos benefícios, além de outras obrigações. Cláusula 4ª, item 4.3, como estavam previstas as hipóteses de rescisão por culpa da patrocinadora com as suas respectivas obrigações. Cláusula 4ª, item 4.4. O que se quer pôr em relevo com essas referências ao Estatuto e aos convênios de adesão é que, conforme fosse de responsabilidade da patrocinadora ou do Aeros, diferentes ordens de providências poderiam ser exigidas das partes, mas as patrocinadoras só se responsabilizavam pelos participantes que fossem ou tivessem sido seus empregados, e naturalmente aos dependentes destes. A hipótese de retirada do patrocínio, com a assunção dos encargos relativos aos seus empregados ou beneficiários que foram seus empregados, seguiria a mesma regra, de modo que uma patrocinadora não seria responsável pelos benefícios oferidos por participantes empregados de outras empresas, nem por seus dependentes. O que se tem, portanto, é uma instituição de previdência que mantém vários planos de custeio de benefícios correlatos aos próprios patrocinadores, de sorte que, a rigor, o Aeros administra planos mantidos e custeados
por patrocinadores e participantes vinculados a patrocinador específico. Por essa razão, as demais patrocinadoras não têm responsabilidade umas pelos planos das outras. Daí que o pedido de que as patrocinadoras colocadas no polo passivo devem solidarizar-se com os planos que não prosperaram, Varig e Transbrasil, não merece acolhimento, devendo ser julgado improcedente. Essa foi a sentença. Digo eu, não há, pois, como acolher a pretensão deduzida pela parte apelante, uma vez que, como demonstrado na sentença, não havia solidariedade entre as patrocinadoras com outros planos que não aquele vinculado a seus empregados. Atualização ou recomposição do mínimo atuarial. Essa questão não havia sido examinada na sentença, porém o foi a sentença integrativa no julgamento do desembargo de declaração nestes termos. Folha 4.662. No que concerne à omissão de condenação da União em lucros cessantes, rentabilidade igual ao mínimo atuarial, realmente houve omissão na sentença. É de ver-se, porém, que mesmo em quadro de normalidade, a rentabilidade estaria sujeita aos humores do mercado financeiro, podendo refletir ou não a expectativa de rendimento. Em quadro de absoluta anormalidade, como a vivida pelo Aeros, que foi claramente desidioso na sua administração, na não cobrança de dívidas, na não adoção de medidas que poderiam sanear suas finanças quando foi extinta a terceira fonte, e tantas outras anomalias que culminaram na sua intervenção, não seria razoável supor que teria tino para investir adequadamente os recursos a ela aportados, e seria uma temeridade judicial condenar a União a suprir a entidade de lucros que não se sabe se a entidade conseguiria obter no mercado. Os embargos devem ser acolhidos porque houve omissão na sentença, mas a pretensão é improcedente. Prossigo. Os autores apelantes argumentam que, tendo sido a União condenada por não cumprir o seu poder dever de fiscalizar o fundo Aeros, cuja reparação consistirá em montante individual e nos restritos limites das contribuições que deveriam ser vertidas e não o foram pelas companhias, tanto da parcela da patrocinadora quanto da parcela dos participantes, inclusive a chamada terceira fonte até sua extinção, devidamente corrigida e adicionada de juros nos termos da lei civil, conforme se apura a liquidação de sentença por arbitramento, deverá ser condenada a assegurar a chamada rentabilidade mínima ou mínima atuarial. Aduzem que, diferentemente do quanto decidido pelo juízo, é a própria lei complementar número 109/2001 que impõe e naturalmente assim presume a capacidade técnica e administrativa dos dirigentes para gerir os recursos aportados ao fundo. O método de capitalização foi considerado obrigatório pela Lei 6.435/77, determinando a adequação de todos os planos de previdência complementar a partir daquele momento. Há, nesse modelo, a necessidade de formação de reservas para que os valores vertidos, ou seja, o patrimônio do fundo, seja investido de acordo com limites de aplicação. Afirmam que a rentabilidade é de extrema importância para os fundos de pensão, pois irá garantir mais uma forma de aumento de patrimônio, além das contribuições da patrocinadora e dos participantes. Entendo que assiste razão aos apelantes no ponto. Com efeito, consta da Lei 6.435, de 1977, na redação vigente na época, artigo 3º, a ação do poder público será exercida com o objetivo de 1. Proteger os interesses dos participantes dos planos de benefícios. 2. Determinar padrões mínimos de segurança econômico-financeira para a preservação da liquidez e da solvência dos planos de benefícios isoladamente e da entidade de previdência privada em seu conjunto.
Artigo 43. Todos os planos de benefícios deverão ser avaliados atuarialmente em cada balanço por entidades ou profissionais legalmente habilitados. E ainda o artigo 35. Para os fins deste capítulo, compete ao Ministério da Previdência e Assistência Social: 1. Através de órgão normativo a ser expressamente designado, omisses. 2. Através de órgão executivo a ser expressamente designado. B. Fiscalizar as atividades das entidades fechadas, inclusive quanto ao exato cumprimento da legislação e normas em vigor, e aplicar as penalidades cabíveis. Ora, reconhecida a omissão da União no seu poder e dever de fiscalizar o Fundo Aeros, pelo que foi condenado a reparar os danos consistentes em montante individual nos estritos limites das contribuições que deveriam ser vertidas e não o foram, deverá ser condenada também a garantir a rentabilidade mínima ou mínima atuarial desses recursos. Isso porque, diferentemente do que entendeu o ilustre magistrado prolator da sentença, não se trata de presumir um lucro que não se sabe se a entidade conseguiria obter no mercado, mas se trata de presumir a capacidade técnica e administrativa dos dirigentes para gerir os recursos aportados ao fundo, que é em posição legal, como anotado pelos apelantes. Merece, portanto, no meu entender, acolhimento do apelo nesse ponto. Majoração dos honorários de sucumbência. A sentença proferida ainda na vigência do Código de Processo Civil, de 1973, condenou a União ao pagamento de, aspas, verba honorária no valor equivalente a 1% do montante a ser arbitrado em liquidação em favor dos autores, fecha aspas. Não assiste razão à parte apelante no que tange a pretensão de majorar os honorários à sucumbência, considerando-se o percentual que foi arbitrado diante das disposições constantes do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, então vigente. A condenação, ainda considerada a futura liquidação da sentença, ultrapassará, por certo, diante dos valores já comprovados nos autos, o limite dos honorários advocatícios escalonados quando a Fazenda Pública for vencida, isso com a previsão já do Código de Processo Civil 2015, razão pela qual o seu arbitramento no percentual mínimo não se mostra inadequado, sendo suficiente para remunerar condignamente o trabalho do patrono que assistiu os autores. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores nos termos da fundamentação e nego o provimento aos demais recursos. E considerando a informação da União de que irá paralisar os pagamentos determinados nestes autos e diante da inexistência de qualquer ordem judicial em sentido contrário, ratifico os termos da decisão que antecipou a tutela recursal e fixo desde já a multa diária no valor de R$100 mil para caso de descumprimento. E condeno as partes vencidas e honorários de sucumbência recursal, que são arbitrados em R$100 mil pro rata, considerando-se o que já foi deferido na sentença e o limite previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil vigente. E é o meu voto, senhor presidente. Como vota, doutor? Senhor presidente, matéria, como já dito aqui da tribuna, envolve uma sensibilidade social muito grande e ouvi atentamente as sustentações orais aqui da tribuna, o voto do eminente relator, que inclusive em relação à terceira fonte confirmou a sentença reconhecendo a prescrição. E no mérito também, de igual forma, senhor presidente, pelo que pude perceber, sua excelência esgotou a matéria e aprofundou, de forma que eu vou acompanhar integralmente o eminente relator. Eu também acompanho, só quero um esclarecimento para
ditar a certidão. Deu provimento parcial à apelação dos autores. Meio... Provimento parcial, provimento ao recurso de apelação dos autores e nego o provimento aos demais recursos, que são da União e do Aeros. A turma, por unanimidade, deu passar provimento à apelação dos autores e negou provimento aos demais recursos nos termos do voto do relator. Tem mais um pedido de preferência com sustentação oral. O número 42 de Vossa Excelência, doutor Daniel. Ainda meu. É o último, né? É agravo de instrumento 1019242, dígito 93, 2019, 4010000. Agravante ANP e agravado município de Mauá.